Eu creio que nessa noite Deus vai falar ao teu coração. E não é só porque é costume da gente de dizer isso, mas é porque existe uma palavra de verdade. E a verdade, ela destrói, ela vence a mentira. Amém? Todas as vezes que nós conhecemos a verdade nos liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E conhecereis a verdade nos libertará. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia nessa noite. Lá no livro de Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? Antes de nós lermos o texto, eu quero apresentar para vocês aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para essa noite. Nós vamos falar sobre uma pessoa. Obrigado, Fernando. Nós vamos falar sobre 5 características. Nós vamos falar 5 características de uma pessoa que a gente vai chamar nessa noite de o não merecedor. O que é o não merecedor? É um comportamento que gera uma autossabotagem, é um comportamento que nós, quando temos ele na nossa vida, nós sabotamos a nossa própria história. E esse comportamento é conhecido como o comportamento do não merecedor. Você já teve a sensação de não merecer alguma coisa? Você já teve a sensação de, em algum momento da sua vida, viver alguma coisa que você diz, eu não mereço isso? Acho que todo mundo aqui nesse lugar já teve essa sensação de se sentir um não merecedor. Mas o não merecedor, ele existe um nível que ele é tranquilo, que não faz mal, que é o nível natural. Mas tem um momento onde isso começa a se tornar crônico na vida da pessoa. E em determinadas áreas, em determinados níveis, a pessoa ela se sente que ela não merece. E por ela sentir que ela não merece, ela trava. E ela não consegue experimentar, e ela não consegue viver, ela não consegue, experimentar o que Deus tem para ela, porque ela se sente e ela age como um não merecedor. E aí a gente vai debater nessa noite o que a Bíblia fala sobre o não merecedor e o que nós somos então? Somos merecedores? Não, mas nós não somos merecedores também, porque nós somos salvos pela graça, que é o favor não merecido. Então o que nós temos? Porque daí lá no mundo eles falam do não merecedor, mas ele diz que você tem que então adotar um comportamento e dizer, eu mereço, eu sou merecedor, eu mereço algo de bom, eu mereço uma vida melhor, eu mereço. Uma pregação que nos impactou muito aqui nessa casa, recentemente, foi quando nós falamos, você tem a vida que você merece. No sentido pejorativo, no sentido ruim, se você está reclamando da tua vida, você plantou e você está colhendo o que você plantou. Essa mensagem, ela doeu, ela mexeu com a estrutura do nosso coração, ter que encarar e dizer que os problemas que eu estou enfrentando, muitos deles, exceto aqueles que são eventualidades mesmo, aqueles que são coisas que estão fora do nosso controle, a maioria deles foi a gente que plantou. E foi a gente que fez, por merecer os problemas que a gente está vivendo. Mas nessa noite a gente vai falar de merecer, mas no sentido positivo. E o porquê que muitas vezes eu não consigo receber, eu não consigo viver a graça. E por que muitas vezes eu não consigo experimentar a graça? Porque, gente, eu tenho percebido que as pessoas estão falando muito sobre vencer na vida, sobre os passos. A internet agora ela está borbulhando de vídeos e livros, e-books e artigos e blogs falando sobre como vencer. Motivação, engajamento, como vencer na vida, técnicas, estratégias. Você abre ali, você se enche de tantas estratégias e técnicas para vencer na vida. Mas a preocupação que o Espírito Santo me trouxe no coração é, e se eu vencer? E se eu conseguir passar da fase difícil para uma fase boa, passar da fase difícil para uma fase de bênção? Se eu começar a experimentar a graça de Deus, e daí? Eu estou preparado para isso? Eu estou preparado para lidar com as bênçãos de Deus na minha vida? Teve uma outra mensagem recentemente que falou sobre ser capaz de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Teve uma outra mensagem que falou sobre estar preparado para abraçar a oportunidade. Mas e se eu chego lá?
E se eu passo da fase difícil, eu estou preparado para viver a bênção? Ou será que eu vou ter um comportamento de um não merecedor? O não merecedor é aquela pessoa que ela chega num estágio da vida que ela não se sente, ela não merece. Então, por ela não merecer, ela não vive as bênçãos, porque ela não consegue aceitar que ela está sendo abençoada, ela não consegue aceitar que ela está sendo presenteada, ela não consegue aceitar que Deus está sendo bom para ela. Porque ele se habituou a ser um não merecedor, a ter o comportamento, o pensamento do não merecedor. Aí o dia que ele vai num restaurante um pouco melhor, aí ele começa a servir, e aí ele vê o preço daquela comida, ele tem condições de pagar naquele dia, e aí ele diz assim, não, mas essa comida aqui, com esse valor aqui, eu compro comida para a semana inteira. Ele não consegue aproveitar nada de bom, porque ele tem uma mentalidade fixada de que ele não merece experimentar coisas boas. Isso pode ser voltado, estou dando exemplo do restaurante, mas pode ser voltado para os relacionamentos. Eu estou com uma pessoa tão maravilhosa, tão boa que Deus colocou na minha vida, mas eu não a mereço. Ou então o inverso, eu estou com uma pessoa tão ruim na minha vida. Aí lá no futuro, né, acontece aquilo que a gente não abençoa, não concorda, mas que acontece na nossa sociedade, que é o divórcio. E quando acontece o divórcio, essa pessoa então ela tem a chance de recomeçar um outro relacionamento com uma outra pessoa. E aí você percebe que na maioria dos casos, ela acaba achando alguém muito parecido com aquele que ficou lá atrás. Porque na mente dela, no comportamento do não merecedor, ela não consegue ter alguma coisa melhor porque ela não merece. Ele tem um pensamento crônico, um vício de acreditar que ele não merece. E eu pedi a Deus, falei, Deus, já que o Senhor quer falar isso no nosso coração, que o Senhor me mostre um personagem da Bíblia, alguém que seja de um perfil de um não merecedor, e nos ajude a entender nessa noite, que o Espírito Santo possa nos levar a entender como deixar de ser um não merecedor, ou se você não é um não merecedor, mas pelo menos em alguns níveis, a gente aprender a experimentar da graça, aprender a viver da graça. A graça é a coisa mais incompreendida no meio do Evangelho. Ninguém compreende a graça de Deus, as pessoas têm dificuldade, poucas pessoas chegam a compreender a graça de Deus. Queridos, outra coisa que é complicada, porque nós vivemos numa época de... A pregação do Evangelho se tornou muito fútil, e as pessoas passaram a pregar o que a gente chama de teologia da prosperidade. Quando nós temos um monte de gente pregando a teologia da prosperidade, que você vai enriquecer, que Deus vai te prosperar, que tudo vai te dar certo, que você tem que tomar posse, que é a bênção, é a bênção, é a bênção. Aqui nesse púlpito, aqui nessa casa, nós batemos contra essa doutrina, essa teologia. Porém, o Espírito Santo começou a falar comigo que, olha só, eu acredito que Satanás mora na extremidade do desequilíbrio. Ou seja, que Satanás está sempre nos extremos. Ele não consegue ficar no equilíbrio. Então nós não podemos cair no engano de falarmos de prosperidade ao nível de dizer que tudo vai te dar certo, que Deus vai te abençoar muito, e que você vai sempre estar bem, e que as coisas que você vai prosperar, e que você vai, né? A gente não pode cair nesse engano de olhar para as coisas materiais e tornar elas o nosso Deus e focar nelas. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos correr o risco de ir para um outro extremo. E eu tenho sentido que pessoas sérias, pessoas honestas, pessoas de caráter, hoje em dia, por causa da pregação da prosperidade, se sentem constrangidas de falar de que Deus quer nos abençoar. Eu sou uma dessas pessoas, eu me sinto constrangido de vir aqui e dizer que Deus quer nos abençoar, mas a Bíblia diz que Deus quer nos abençoar, mas nós não focamos na prosperidade, nós não estamos pregando a teologia da prosperidade, mas nós não podemos deixar de dizer que o desejo de Deus é de te abençoar. Eu acredito que Satanás mora na extremidade do desequilíbrio e adora quando nós nos mudamos de malicuia para qualquer que for o extremo, avesso à vontade de Deus. Então focar na prosperidade e aderir aos ensinamentos absurdos dessa falsa teologia é altamente destrutivo. Mas não falar sobre as bênçãos espirituais e sobre as bênçãos materiais, sobre a prosperidade saudável, sobre como Deus se alegra em te abençoar, é tão destrutivo o quanto é negar a graça, recusar o presente, é ser rico e viver na sarjeta, é ignorar a paternidade de Deus e anular a identidade de filho ou de filha. Nós não vivemos pela prosperidade, e a prosperidade não é o nosso Deus, mas nós não podemos ignorar de que Deus quer nos abençoar. E aí nós vamos ter que cuidar com o comportamento sabotador do não merecedor. Então, queridos, nessa noite nós vamos conhecer
um personagem não merecedor. E nós vamos identificar 5 características de um não merecedor. E você precisa eliminar elas da tua vida, essas características, para você poder viver a vida que você sonhou. Amém? E aquilo que Deus tem para você. Lucas capítulo 15, versículo 11. Você conhece essa história, a gente ama essa história aqui na igreja. Então acompanhe esse texto, que diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens e as vagens de alfarroboeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Contudo, caindo em si, ele disse: quantos empregados na casa de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu são e salvo, de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Espírito Santo, fala conosco. Fala conosco, Deus, porque nós nessa noite nós queremos ouvir a sua voz. Nós queremos, ó Deus, entendemos o que o seu Espírito está, ó Deus, querendo conectar dentro do nosso coração. Nós queremos entender o que o Senhor está querendo ministrar a nossa vida, a nossa alma. E nós queremos, ó Deus, entender, ó Deus, aquilo que o Senhor está falando, Pai. Nós queremos entender, ó Deus, a sua obra. E nós queremos ouvir a sua voz. Por isso fala conosco nessa noite profundamente. E que a verdade de Deus substitua a mentira do diabo. A mentira do homem, da carne, a mentira do mundo, a mentira da cultura. Ó Deus, que a verdade de Deus substitua tudo aquilo que é mentira. Tudo aquilo que é falsa verdade no nosso coração. E nós possamos entender o que o Senhor está querendo falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? O personagem não merecedor da nossa história é o filho mais velho. O filho mais velho, ele é o nosso não merecedor. Perceba algumas coisas e nós vamos falar de algumas características dele. Ele tinha tudo, mas ele não
usufruir, ele não usufruía daquilo que ele tinha na casa. Eu vou falar 5 características e a gente vai conseguir entender o que Deus quer falar conosco. Primeira característica de um não merecedor. Um não merecedor, ele se sente desconfortável com o sucesso dos outros. Eu quero que você seja honesto com você mesmo, porque eu não tenho encontrado pessoas nos nossos dias que dizem e admitem: eu tenho inveja. Eu não tenho encontrado pessoas na nossa época que dizem: eu admito, o sucesso do outro me deixa desconfortável. Mas o sucesso dos outros nos deixa desconfortáveis. Quando você encontra aquela pessoa lá que tem a mesma idade que você, que cresceu junto com você, ou que estudou junto com você, e ela está disparada na sua frente, evoluiu pra caramba, prosperou muito, ou está vivendo algo muito forte com Deus, você se sente frustrado. Isso eu não quero dizer que é só uma característica só de algumas pessoas, isso é uma característica do ser humano, amém? É uma característica nossa, do ser humano. Porque o sucesso do outro, ele joga luz no meu fracasso. Porque na maioria das vezes eu procuro me nivelar por baixo, dizer: tá vendo como eu sou bom? Olha lá o fulano, tá lá arrebentado, aquela vida arrebentada dele. Eu que estou muito bem. Até chegar alguém que está com a vida muito massa, está com a vida muito bacana, e você diz assim: deve de estar vendendo droga para estar tão próspero assim. Ninguém prospera assim com trabalho. Eu trabalho a vida inteira, trabalho igual como que é o ditado, trabalhando igual um cavalo e ganhando que nem um burro, né? Está lá registrado isso aí na nossa história. Eu trabalho e a gente começa, gente, e isso é no geral. Eu vejo isso nas questões espirituais. Esses dias eu estive falando aqui das minhas invejas, das pessoas, né, que eu invejo, dos momentos da minha vida em que eu tenho que tratar comigo porque eu estou vivendo inveja. Quando eu não consigo entender o propósito de Deus na minha vida, eu começo a olhar para os outros e me nortear pelo chamado dos outros e não pelo meu chamado. Mas é um comportamento. As pessoas que elas não conseguem viver aquilo que Deus tem para elas, o comportamento do não merecedor. A primeira característica: quando o filho chega, ele pergunta: o que é esse barulho de música que está tendo aí? Por um acaso está tendo uma festa em casa? Chama um empregado, ele não vai lá ver. É incrível a relação dele com o pai dele. Vocês perceberam a relação dele com o pai dele? Ele não vai lá ver, ele não vai perguntar para o pai, ele chama um empregado. O que está acontecendo aí? O empregado diz: teu irmão voltou. Imagino, né? Eu não sei qual que era o perfil desse empregado. Mas imagina se for um cara muito gente boa, ele ia dizer assim: cara, teu irmão voltou, que massa, que legal. Olha, o teu pai está fazendo uma festa, matou até um novilho gordo. Daí o irmão, né, vamos parafrasear aqui o texto: matou um novilho gordo, é? Eu não sei se você percebeu, mas você sabe de quem que é o novilho gordo que foi morto? No começo da história, o pai divide em 2 a riqueza. O filho mais novo gastou a parte dele. De quem que é o novilho gordo? É do filho mais velho. Claro, o pai ainda está vivo, então o pai ele pode administrar a herança. O pai tem autoridade de administrar a herança porque ele está vivo. Mas há uma inveja e há um sentimento ali. A gente tem uma história dessa na Bíblia que acontece com 2 irmãos, lá no começo da Bíblia, quando Caim e Abel vão apresentar uma oferta a Deus. A gente vê muito isso no nível também espiritual, ministerial. Quando alguma pessoa dispara, quando alguma pessoa começa a viver algumas coisas de Deus, a gente começa a olhar para ela e dizer assim: Deus está sendo bom com aquela pessoa, hein? A primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele fica irado. Por que ele fica irado? Espera aí. Eu nunca tive uma festa para mim, eu nunca pude pegar, né? Não é nunca pude, depois a gente vai entender o que o texto está dizendo, que o pai está dizendo: tudo era teu, bastava você estender a mão e pegar e fazer, bastava você decidir fazer a festa. Mas na cabeça dele, a gente vai trabalhar isso essa noite, na cabeça dele, ele estava agora magoado, ferido, chateado, porque estava tendo uma festa para o irmão. Inveja. Desconforto no coração com o sucesso alheio. Você tem isso. Você tem desconforto no teu coração por causa do sucesso alheio, o sucesso dos outros. Porque o sucesso do outro denuncia o teu fracasso. Joga luz sobre os teus fracassos. E vamos falar a verdade, vamos rasgar, né, abrir nosso coração, tirar a máscara, vamos mexer na ferida nessa noite. A gente não sabe lidar bem com os nossos fracassos.
Porque afinal os nossos fracassos não é culpa nossa, né? É o acaso, aconteceu com a gente, é culpa de alguém. Então quando a gente vê a luz expondo o nosso fracasso, a gente entra em crise, a gente entra em parafuso. E a Bíblia revela isso, dando nome para o pecado. E é algo que nós vamos fazer nessa noite. Não adianta, gente, nós precisamos fazer diagnóstico. Não existe cura sem diagnóstico, né? Não existe cura sem... Perceba isso, não existe tratamento sem diagnóstico. De nível espiritual, físico e emocional. Para você fazer qualquer terapia, qualquer tratamento, você precisa de um diagnóstico. Daí você diz, mas e a cura divina? Precisa de um diagnóstico. O que Jesus fazia? Chegava para o cego, todo mundo sabia que ele era cego. O que Jesus dizia? O que você quer que eu faça por você? O cego tinha que admitir que era cego. O cego tinha que dizer para Jesus, sou cego, quero ver. Diagnóstico. Assumir, admitir. Sabe qual que é o problema da igreja, da nossa época? Superficialidade, religiosidade. A gente finge que está tudo bem. Não é comigo, é para o outro. Essa mensagem é para minha esposa, essa mensagem é para o meu amigo, essa mensagem, pena que fulano não veio no culto. Eu adoro que tem 2 cultos, você nunca consegue saber quem que veio, quem que não veio exatamente. Mas a gente fica sempre colocando para o outro, porque é sempre para o outro. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos ter que aprender nessa noite é que nós precisamos fazer o autodiagnóstico e dizer, Deus, está vendo isso aqui que está no meu coração? Isso aqui é inveja do sucesso do outro. É tristeza por causa do meu fracasso. É tristeza porque eu podia ter evoluído, mas eu não evoluí. Por que eu não evoluí? Porque eu não quis sair da minha zona de conforto. Porque eu não me esforcei, porque eu não paguei o preço. Mas isso seria muito simples se a gente fosse muito honesto. E a gente dissesse, Deus, eu não evoluí porque eu não paguei o preço, mas a partir de hoje, Deus, eu estou quebrantado, eu entendi que eu preciso pagar um preço, e eu vou pagar o preço, e eu vou encarar a cruz, e eu vou encarar o altar, e eu vou colocar minha vida no teu altar, eu vou trilhar o caminho da disciplina, da mudança de mente, da mudança de atitude. Romanos capítulo 12. Apresentar, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que apresente, né, a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, apresente a sua vida como um sacrifício, entre no caminho da disciplina, aprenda limites. Eu ouvi uma frase muito tremenda, eu ouvi ela por Paulo Vieira, não sei se é dele, mas ele diz que não é sinônimo de sucesso. Porque para ter sucesso você precisa aprender a dizer não para si próprio, dizer não para os outros, dizer não para aquilo que não faz parte do teu propósito. Mas a gente não sabe lidar com não. A gente não sabe dizer não para as pessoas, a gente não sabe. Ou então a frase do Steve Jobs, que ele diz o seguinte, foco é saber dizer não. Você sabe pôr limites na sua vida? Você trilha um caminho de disciplina? Você paga o preço? Em algumas áreas sim, eu sei. Mas em algumas áreas não. E é por isso que você fica desconfortável quando você vê alguém que pagou o preço. Porque quando você encontra alguém que pagou o preço, você fica desconfortável por saber que você não pagou o preço. Então a primeira característica, o irmão ele fica irado. Gente, perceba que essa ira cegou ele, e ele esqueceu de que era o irmão dele. Que podia estar morto, que podia estar perdido. Gente, o Estado, eu não vou falar do filho pródigo, eu não vou falar do filho, né, perdido. Se a gente for fazer uma análise teológica desse texto, Jesus não contou essa parábola para falar para os filhos perdidos, sabia? A gente prega só em cima do filho pródigo, do perdido. Jesus não contou essa parábola, Jesus estava falando para os fariseus. Porque Jesus estava falando para o fariseu, a ênfase era no filho mais velho. A ênfase da parábola é no segundo filho, é no mais velho. Era para mostrar a religiosidade. Quando você vai estudar esse texto, você descobre coisas fantásticas, como por exemplo, pelo correto. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, esse irmão mais velho falhou, porque ele não foi atrás do irmão mais novo. Mas daí a gente vai ver que Jesus era o primogênito, certo? Jesus era o filho unigênito, o único filho de Deus. Após a crucificação, a ressurreição, a consumação da obra salvadora da cruz, redentora da cruz, Jesus não é mais o unigênito, Jesus passa a ser o primogênito de muitos irmãos. E Jesus passa a ser o nosso irmão mais velho. E Jesus estava dizendo com essa parábola, eu só estou dando um resumo para você entender a parábola. Jesus estava dizendo com essa parábola, o primeiro irmão mais velho falhou, mas agora vocês têm um irmão mais velho, que não é como esse irmão mais velho. O irmão mais velho, Jesus, ele não fica na fazenda,
criticando o irmão que voltou. O irmão mais velho, Jesus, vai buscar e salvar o que se havia perdido. Porque se você for acompanhar os textos de Lucas capítulo 15, vai falar sobre uma ovelha perdida que o pastor vai buscar ela. Fala sobre uma moeda perdida, que a dona da moeda perdida, ela vai à casa, ela vai atrás da moeda perdida. Mas quando fala do filho perdido, nem o pai e nem o irmão mais velho vai atrás. E aí quando você entende o que Jesus estava querendo dizer na essência, aleluia, Jesus estava querendo dizer, olha, o irmão mais velho de vocês, o primeiro irmão mais velho, num sentido, figurado, falhou. Mas agora vocês têm um irmão mais velho que vai atrás de vocês. O papel o que Jesus estava criticando era a atitude do judeu, era a atitude dos hebreus na época, era a atitude dos religiosos na época, que estavam esperando e criticando quando voltava o filho perdido. Sendo que Jesus disse, o papel de vocês era ir atrás do filho perdido, era ir buscar e salvar aquilo que se havia perdido. E é isso que Jesus fez conosco. Todos nós somos filhos pródigos e Jesus foi nos buscar no meio da lama, lá no meio do pecado. Para você entender outra coisa, o ponto do rapaz ter trabalhado cuidando de porcos, para um judeu, cuidar de porcos era o maior absurdo do mundo. Judeu não come carne de porco, judeu não toca em porco, judeu não passa perto de porco, porque era um símbolo de coisa imunda. O ponto dele ter chegado a trabalhar cuidando de porcos é que a situação dele estava muito complicada. Então, quando a gente olha para a primeira característica, a Bíblia dá nome para o pecado. Então, por que eu estou falando que a gente tem que fazer diagnóstico? A gente tem que olhar para dentro da gente e dizer, Deus, olha aqui, eu estou sofrendo, porque o sucesso do outro está denunciando o meu fracasso. Você acha que ora muito, né? Não, sou o Power Ranger da oração e tal, eu oro pra caramba, meia hora por dia, é coisa muito tremenda. Aí você vai ouvir Poyang Shu, o nível da oração dos irmãos da Coreia, onde eles precisam pôr placas nas igrejas, escrito o seguinte, proibido jejuar mais do que 40 dias. Porque algumas pessoas estavam chegando ao ponto de quase morrer por jejuar tanto. Eles terem que pôr placas nas igrejas lá na Coreia. Proibido jejuar mais de 40 dias. Igrejas onde um pastor amigo meu foi numa igreja na Coreia, onde quando chegou o culto, um menino de 10 anos pediu a palavra, o pastor deu o microfone para ele, e ele disse em lágrimas, meus irmãos, eu venho aqui diante da igreja pedir perdão aos irmãos porque eu pequei contra a igreja. Um menino de 10 anos. Ele diz assim, eu tinha me comprometido em orar 4 horas hoje, no nosso relógio de oração da igreja. E eu orei só 3 horas. Quando você ouve essas histórias, você que se achava o Power Ranger, da oração e tal, que você é o ninja aí da oração, quando você ouve essas histórias, ou então, daí você fala, mas lá na Coreia, ou então de Marília, das menininhas de 12 anos, líderes de célula, que oram 3 horas por dia todos os dias, menininhas de 12, 13 anos, que oram 3 horas por dia aqui em Marília, São Paulo. Aí você diz assim, meu Deus, o sucesso delas, o sucesso desse pessoal, quando fala sucesso para explicar o êxito, a alegria, a vitória, denuncia o meu fracasso. Como que essas meninas oram 3 horas? Daí o pastor perguntava, O pastor perguntava, Domingos Jardim, perguntava para elas, como que vocês oram 3 horas por dia? Elas diziam assim, pastor, nós fazemos assim, nós dividimos em vários horários de meia hora. Nós oramos meia hora de manhã, meia hora de meio-dia, meia hora depois do almoço, meia hora à tarde, meia hora à noite. Eu oro 3 horas, 2 horas, 3 horas. Aí você olha e diz, eu achava que eu orava aqueles 10 minutos que eu passava lá, com o joelho doendo de tanto que eu orei. Então, é natural. Todas as vezes que você está diante de alguém que viveu o resultado na sua vida, eu vou dizer, claro, quando a gente fala de alguém lá distante, tudo bem. Mas daqui a pouco vem alguém perto de você e vamos falar agora de dinheiro. Alguém que prosperou muito, que tem a mesma idade que você, mas que evoluiu, que cresceu, que administrou, que organizou, que prosperou, que comprou, que fez, que aconteceu. Inveja. O texto diz, o diagnóstico aqui do texto, aquilo que Deus está falando aqui, nessa parábola, é que o coração do filho mais velho encheu-se de ira. Ele ficou irado em saber que o irmão estava experimentando o carinho do pai. Em saber que o irmão estava experimentando o abraço do pai, o beijo do pai, e que o irmão estava tendo uma festa para ele. Primeira característica do não merecedor, desse comportamento do irmão mais velho, da religiosidade, se sente desconfortável com o sucesso dos outros. Vamos para frente. Segunda característica do não merecedor,
O não merecedor, para você ir entendendo, ao longo da mensagem eu vou explicando para você entendendo, é quando você não consegue experimentar da graça de Deus. É quando você não consegue experimentar da bênção de Deus porque você sente que você não merece. É quando você trava na adoração, porque você não merece. É quando você trava na oração, quando você trava na sua vida, é quando você não consegue experimentar o melhor de Deus, porque você se sente o não merecedor. Olha só o que diz. Segunda característica do não merecedor. Ele se vê como um não merecedor. Olha só o que o texto diz assim: mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci às tuas ordens. Se você perceber, ele mata a charada aqui. Ele fala a palavra exata. Ele vivia como um escravo. Ah, meus irmãos. Esse é um dos principais problemas da igreja. Gente, quando a gente vai estudar a nova criação em Jesus, o que Jesus fez na cruz do Calvário para nos colocar numa posição em Efésios capítulo 2 vai dizer, assentados em regiões celestiais com Cristo Jesus, abençoados, experimentando, né, da bênção, da graça de Deus. Mas a gente muitas vezes se converteu, mas não perdeu a mentalidade de escravo. E isso tem destruído os crentes, a mentalidade de escravo, de achar que, não, eu sou escravo, eu não mereço. Eu vivi a experiência de me converter, de aceitar Jesus como meu Senhor, mas continuo com a mentalidade de escravo. E a Bíblia vai dizer que o povo foi tirado do Egito, onde eles eram escravos, foram libertos, mas que o Egito não saiu do coração deles. E a gente tem vivido isso dentro da igreja. São os crentes não merecedores. A gente não consegue orar por algumas coisas porque a gente não crê. Porque a gente não crê que Deus vai fazer, porque nós somos muito limitados, porque nós somos muito pecadores e é pessoas que não entenderam a graça. A gente não consegue experimentar, né? Nós não nos tornamos capazes de experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, porque nós somos muito pecadores, nós não podemos ser amados. Nós não podemos ser abençoados. Aí o que a igreja vira? Uma competição de luta. E aí, irmão? Uma luta, pastor. E aí você, irmão? Na peleja, na prova. Mas o que está incomodando meu coração, vou falar com toda sinceridade, o que está incomodando meu coração é que a prova nunca acaba, mas a prova bíblica tem fim. A prova bíblica acaba. E a Bíblia diz que toda prova ela termina com vitória. Quando você crê, quando você confia. Agora parece que a igreja vive amarrada. E parece que os crentes vivem sempre na prova. Sempre na luta. Sempre na desgraça. É uma desgraceira, é um negócio. É só, né? Eu tenho que estar toda hora, né, dando aquele gás, dizendo, gente, na célula não é lugar de a gente fazer, né, um altar para os nossos problemas. É lugar de a gente exaltar o Deus que pode nos tirar dos problemas. Porque é Deus que vai fazer isso. E nós somos nova criatura, nova criação. Nós vivemos uma outra realidade. Eu quero ler para você o texto. Olha só o que diz. Em Efésios capítulo 2, preste atenção o que diz o texto. O texto diz assim, ó. Olha só. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu falei para a Daiane, eu estava falando para a Daiane, compartilhando esse texto com ela, e eu disse, esse texto ele chega a ser quase que uma incongruência. Por que ele chega a ser uma incongruência? Porque ele fala, a bondosa graça de Deus, maravilhosa, riqueza incomparável. Ele fica repetindo, tentando pôr através de palavras, tentando fazer a igreja entender, Deus ama você. Deus tem um propósito, e não é pelo que você merece. Você realmente é um não merecedor. No final dessa mensagem eu vou dizer qual que é a atitude que você tem que ter, como que você deve agir. Mas não é porque você merece, mas porque Deus é bom. Deus é bom. O engraçado da história do filho pródigo é que o filho que tinha tudo para ser o merecedor é o que se transformou no não merecedor. E o que tinha tudo para ser o não merecedor
se transformou no que foi abençoado, agraciado, o que foi abraçado, o que foi celebrado, o que foi amado. Isso a gente tem vivido dentro da igreja muitas vezes. Por que a gente tem vivido isso dentro da igreja? Aquela pessoa... Gente, eu vou dizer para vocês, eu me empolgo com algumas coisas. Uma das coisas que eu me empolgo é com um ministério chamado Bola de Neve Church. A Bola de Neve é uma igreja que o foco dela era uma igreja de surfistas. O foco dessa igreja era tirar o pessoal das drogas, das ruas. Eles tinham muitos projetos que era para tirar o pessoal das drogas. Você vai num culto da Bola de Neve, é um negócio fantástico. Eu e a Dani tivemos muitas oportunidades, gostamos muito desse trabalho. Quando você vai lá, a adoração, você acha que eles estão assim, naquela postura militar de adoração? Não, eles estão, né? Você conhece lá, extravagante. Alguns estão aí... Você fala, meu, o que está acontecendo? Eles estão cantando, eles estão adorando, eles estão com o coração aberto, eles estão chorando. Você fala, o que aconteceu? Nós viemos de uma cultura, parece que a gente é tão bonitinho, tão certinho. Parece que a gente viveu uma vida tudo camuflado, né? Os pecados estão todos ali escondidos, né? Mas parece que a gente é assim tão religioso, tão bacana. Aí os caras que vêm lá, eu vi também essa semana a igreja da Cristolândia cantando no DVD do Fernandinho, o pessoal da Cristolândia que saiu da Cracolândia e se converteu. A adoração deles não é aquela adoração, né? É com muita intensidade. Porque a Bíblia diz que quem mais pecou, mais ama. Que às vezes você que tinha tudo para ser um merecedor se transformou num não merecedor. E aquele cara que tinha tudo para ser um não merecedor hoje está experimentando da graça que era para todos nós. Eu não sei se você está entendendo, mas o comportamento não merecedor é uma característica peculiar de todo religioso. É uma característica peculiar da religião. Eu não mereço. Mas é um não mereço falso. É um não mereço que aqui ele está dizendo, tenho trabalhado todos esses anos como escravo para o Senhor. E aí ele matou a charada. E se você perceber, ele está dizendo tudo. Ele era um filho, mas que se via como escravo. E eu vou dizer para você, tem muita gente aqui hoje que é filho e filha de Deus, mas que continua se vendo como escravo. Não vai experimentar do novilho gordo, não vai experimentar da graça, não vai experimentar das bênçãos nunca, vai morrer miserável. Por que vai morrer miserável? Porque é filho, mas continua se vendo como escravo, agindo como escravo, falando como escravo. Perceba a limitação desse homem. Ele diz, todos esses anos tenho trabalhado como escravo, mas você vê que o pai é um pai amoroso. Você vê que é um pai bondoso. Por que esse menino está trabalhando como escravo? Porque ele carregou, ele assumiu o peso de fazer a coisa na força, de tentar ser um merecedor. Aqui vem um outro segredo. Normalmente as pessoas que estão fazendo de tudo para merecer, elas adotam o comportamento do não merecedor. Porque ela diz, eu vou fazer por merecer, eu vou fazer por merecer. Religiosidade, eu vou fazer tudo certo, eu vou fazer bonito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se torna um não merecedor. E aí ele vai dizer para Deus, a gente ouve, né? A gente ouve as pessoas dizendo, larguei tudo para servir a Jesus. Eu cometi essa ignorância e estupidez na minha vida. De dizer, eu deixei tudo para servir a Jesus. Mas deixei o quê? Deixei o que eu deixei para servir Jesus? Acorda, ele é Jesus. O que você pode ter? O que pode ter valor perante ele? Ai, abandonei tudo. Meu Deus, é um sacrifício. Tem uma música, né? Vou fazer uma crítica a uma música. Ela é muito linda, mas a música diz, né? Vai ser difícil. Eu sofri com essa música. A gente sofreu com essa música. Ela é linda a música, mas vai ser difícil deixar. Meu Deus, vai deixar o quê? Nossa vida sem Jesus é uma escuridão. Nossa vida sem Jesus é vazia. Não diz o próprio cantor, vida vazia, de abandono. É isso aí mesmo. É vazia. Eu tenho muitos amigos que não são crentes. Eu tenho o maior prazer de ter amigos que não são crentes. Mas vou dizer uma coisa para vocês. O papo é vazio. A gente falava hoje com a Dani sobre isso. É cachaça, é sexo ilícito, é vazio. Não sai nada. Não tem nada além de Jesus na vida. Não tem sentido a vida sem Jesus. E o não merecedor, a segunda característica do não merecedor é que ele se vê, ele adotou o comportamento do escravo. Ele não consegue ser filho. Ele não consegue ser amado. Eu lembro quando eu venho de uma época tradicional.
que as coisas não podiam acontecer na igreja. E o meu primeiro ministério foi de dança. Então eu era bailarino, né? E foi o primeiro ministério que eu atuei na igreja. Eu não tinha talento para cantar, não tinha talento para tocar nenhum instrumento, mas daí todo mundo tinha que fazer alguma coisa, então eu arrumei lá um ministério para dançar, né? Eu era bailarino lá da igreja. Meus irmãos, era uma crise danada. Na época que nós começamos, né, eu fiz parte de uma época no país, no Brasil, onde que foi muito esforço para a gente poder dançar, pular, cantar, adorar a Deus, para a gente poder ter uma bateria na igreja. Foi uma época de muito esforço, onde a gente lutava muito dentro da igreja, dizia, nós queríamos orar alto, nós queríamos buscar Deus, nós queríamos adorar a Deus. Foi uma crise. E eu me lembro que naquela época o que confortava o nosso coração naquele movimento, porque nós fizemos parte de um movimento, né? Um movimento que se chamava, né, adoração extravagante. Nós vamos adorar a Deus. Nós defendíamos o que consolava o nosso coração naquela época era a palavra de Deus dizendo que Deus. Daí alguns irmãos diziam o seguinte: mas se você fosse perante o juízo, você iria de boné? Se você fosse perante o presidente, você iria de boné? Você iria de calção? Porque daí nós defendíamos, né, que dava para ir Hoje a igreja é muito livre aqui, né? Eu louvo a Deus por essa igreja, porque a gente é livre aqui. Mas as pessoas diziam, mas se fosse diante de um juízo, você iria com essa roupa, você iria de boné, você iria de calçadinho, você iria de tênis? Aí eu gosto da explicação do Luciano Subirá, diz assim, olha, se eu fosse perante o presidente, eu iria vestir um terno para ir até o presidente, certo? Mas se por acaso o presidente fosse o meu pai, e eu estivesse chegando do futebol, tudo suado, tudo sujo, com calção, sem camisa, e o presidente é meu pai, eu correria e abraçaria o meu pai, sem prisão nenhuma por ele ser o presidente. Então, quando você vê alguém muito esquisito, aqui na igreja a gente tem pessoa esquisita. Alguns são muito certos, mas alguns tem tatuagem, usa boné, camiseta por aqui, né? A camiseta comprida, né? Cadê os camiseta comprida? Tá por aí. Alargador, calção. No verão, os irmãos vêm de chinelo, de calção. Você diz, meu Deus, mas se fosse diante do juiz. Se fosse diante do juiz, a gente ia muito bem vestido. Porque eu conheço esses mesmos irmãos, vai ter um casamento, vem todo mundo de terno. Mas se o juiz é o pai, e se você está, por um acaso, na casa do pai, é totalmente diferente. É totalmente diferente. A gente tem liberdade no espírito, então um comportamento não merecedor é ser filho, mas continuar tendo a mentalidade, o mindset de um escravo. É continuar se vendo como um escravo, é continuar agindo como escravo, pensando como escravo, falando como escravo. Perceba o linguajar dele. Eu tenho todos esses anos trabalhado como um escravo. Essa é a segunda característica da pessoa que tem a religiosidade impregnada no coração, o não merecedor. Terceira característica do não merecedor. Ele se auto-vitimiza. Ele se auto-vitimiza. Porque ele diz assim, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo e o Senhor não me deu nem um cabrito para me fazer uma festa com os meus amigos. Ele se colocou na condição de vítima, de coitadinho. Ele se colocou na condição, ele se colocou na condição de que o pai tinha que pegar, mas você viu que ele não fala novilho gordo, ele fala um cabrito, porque a mentalidade dele é de escravo, ele não consegue nem pensar no novilho gordo, porque é escravo. Pensa como escravo. Ele se colocou na condição de vítima. Ele está dizendo para o pai, a culpa é sua. Não sou eu que estou aqui irado com um comportamento limitador, com um comportamento do não merecedor. Não sou eu que sou religioso. Não, a culpa é sua. E eu vou dizer para você, gente, agora eu vou dizer de todo o meu coração. Eu sou pastor há 10 anos, eu e a Daiane trabalhamos há próximo de 15 anos com liderança de jovens, e eu já trabalhava antes disso em Curitiba também, servindo na igreja. É coisa próxima de 20 anos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O que me deixa doido, chateado, é que as pessoas elas fazem discursos como se Deus fosse ruim. Como se, orei e Deus não fez. Mas assim, a desgraça da sua vida, você faz anos que você está plantando para colher toda essa desgraça que você está colhendo. Agora você orou uma semana e quer que Deus faça. E Deus é ruim.
Pessoas que se auto-vitimizam, pessoas que se transformam em vítimas, pessoas que adotam o comportamento do coitadinho, que ficam esperando as migalhas do dó das pessoas. Essas pessoas não sabem que parece que é só um pecadinho simples, mas elas estão metendo o dedo na cara de Deus e culpando Deus pelas desgraças que estão colhendo na vida. Você não é coitadinho. A Bíblia diz que se você creu em Jesus, você é filho. E filho tem herança, tem participação, está assentado em lugares celestiais com Jesus. Deve estar se manifestando na sua vida a bondade da graça de Deus através de Cristo Jesus. Você deve estar experimentando o melhor da vida. E não pelo que tem, não pelo que pode, não pelas riquezas, não por isso o melhor da vida, porque Cristo habita em vós, então há esperança da glória. Não tem como ter Jesus e viver frustrado. Tem como ter Jesus e ter dias que não está bem, mas esses dias que não estão bem, você se levanta pela palavra, você ora e a Bíblia diz, aquele que está triste, que ore, quem está sofrendo, que ore, se levanta pela palavra, crê, declara, eu sou um cristão, eu amo Jesus. E sai do território da vitimização. Você não é coitadinho. Você não é alvo do desprezo de Deus. Isso é um absurdo, isso é um crime contra o Espírito Santo, contra Deus, contra a palavra. Por quê? Porque você está querendo anular o sacrifício da cruz, querendo dizer que o sacrifício da cruz não valeu para você como valeu para o outro. E o sacrifício da cruz, ele é universal, atemporal, ele valeu para quem existiu antes de nós, para quem existe e para quem vai existir. O sacrifício da cruz está sobre você. Não tem exceção de pessoas. Deus te ama tanto quanto amou todos aqueles que Ele chamou pela sua graça. Para de ter dó de você. Para de ficar num sentimento de autopiedade. Para de se sentir escravo. Passa a ter um entendimento que você não é escravo, você é filho. E que tudo que o teu pai tem é teu. E que o sangue derramado na cruz é válido na sua vida. É válido, e no dia da treva, no dia da tristeza, no dia da angústia, você vai ter que olhar para a cruz e dizer, eu vou vencer, porque Jesus está comigo e Ele me enche de graça. Eu não posso ser um crente com a mentalidade de um escravo, eu não posso continuar com a mentalidade de um escravo, eu não posso continuar desse mesmo jeito, gente, eu preciso reagir. Eu preciso reagir à miséria, eu preciso reagir ao tipo de vida que eu preciso reagir ao pecado. Mas eu não consigo vencer o pecado em nome de Jesus. Eu preciso reagir e lutar dia após dia. Eu preciso vencer as misérias da minha vida. Eu preciso encarar as misérias da minha vida. Eu preciso encarar os pecados. E eu preciso dizer, Cristo em mim, esperança da glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Jesus está comigo. Como que eu estou aqui morrendo? Como que eu estou aqui só sofrendo? Como que eu só vivo desgraça? Se Jesus está comigo, por que eu só vivo desgraça? Tem alguma coisa errada? Você tem que se questionar e se perguntar se não é você que está pensando como escravo enquanto já é filho. Abandonar o comportamento de escravo. Dizer, Satanás, você perdeu. Eu não sou escravo. Eu não mereço. Eu não sou bom. Eu estou vindo lá da lama. Mas o meu pai veio me encontrar. Meu pai me ama. E eu não sei por que ele me ama. Mas ele está fazendo uma festa para mim. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho. Eu sou herdeiro. Eu sou abençoado. Mas daí, pastor, vai dar tudo certo? Todo dia vai ser maravilha? Não. Um amigo meu, muito próximo, encucado, falou para mim, Jonathan, você não tem problema, você não tem dia triste na sua vida? Eu disse para ele, eu tenho. A diferença é que eu não saio de casa para trabalhar triste e derrotado. Eu saio todo dia feliz para trabalhar. Eu levanto, quando eu vou ter com a minha família, eu encaro. Não tem só, eu tenho erros, eu ainda estou colhendo as maldições que plantei no passado, algumas coisas ainda estou colhendo, algumas colheitas eu encerrei. Algumas coisas já comecei a colher bênção. Mas algumas eu ainda estou colhendo. Então tem dias tristes. Tem dias de frustração. Mas eu tenho que levantar a cabeça e dizer, Cristo habita em mim. Eu não sou um escravo. Eu sou um filho.
muito amado. E o meu pai gosta de mim. Ele vai com a minha cara. Ah, você é tão bom assim. Mas eu não sou, eu vim da lama. Eu vim lá, estava lá, querendo comer a comida dos porcos. Traduzindo para o freiburguense, né? Estava disputando guavirova com os porcos. Mas o meu pai me ama. Eu não sou escravo. Eu sou filho. Daí o diabo vai dizer assim, como assim, filho? Você diz para o diabo, você prega para o diabo. Pela graça. Daí o diabo vai dizer, graça, você diz, favor que eu não mereço. Vamos para frente, gente. Quarta característica de um não merecedor. É reativo. E eu quero que você entenda nessa noite a diferença das pessoas reativas e das pessoas proativas. A pessoa reativa é aquela pessoa que ela fica esperando acontecer alguma coisa com ela para ela mudar de vida. Ela fala das coisas que ela não pode mudar. Ela dá ênfase nas coisas que ela não pode mudar. Ela gosta, nessa fase que nós estamos vivendo da Lava Jato, ela gosta de dizer, está vendo, a minha vida é um inferno porque esse governo ladrão. E é fato, todo mundo sabe a notícia, todo mundo está vendo aí, né? Eu creio que Deus está mexendo na podridão desse país, eu creio nisso, em nome de Jesus, que Deus está mostrando e que Deus continue a mostrar tudo que precisa ser mostrado. Nós temos que louvar a Deus por estar vindo à luz, porque o roubo não é recente, não. O roubo não vem de um partido político, não. O roubo não é de 10, 15, 20 anos, não. A coisa vem de muito tempo. Eu creio que é a mão de Deus pesando. Eu creio que é a mão de Deus. Profetas falaram. Profetas, quando falaram sobre o Brasil, falaram que essas coisas iam vir à luz. Então, que Deus dê a graça que continue a mostrar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu preciso decidir se eu vou ficar falando daquilo que não está no meu alcance. Falar do governo não está no meu alcance. As pessoas reativas, elas ficam esperando a coisa acontecer para elas mudarem de vida. Não, um dia que eu estiver no culto, e que o Espírito Santo me encher, assim como encheu fulano, assim como fez, aí eu vou largar esse pecado. Porque daí eu vou ter uma experiência com Deus. Ela fica esperando alguma coisa acontecer com ela. Ela cruza os braços e ela fica falando daquilo que ela não pode mudar. Gente, isso é um problema porque é a cultura da maioria das pessoas. Todo mundo gosta de falar das coisas que não está no nosso alcance de mudar. Sendo que nós devíamos focar o nosso esforço, a nossa energia em resolver aquilo que está no nosso alcance. Eu não posso decidir se eu vou ter saúde a minha vida inteira e se eu vou ter uma saúde esplêndida a minha vida inteira. Está fora do meu alcance, em partes. Eu posso decidir se amanhã de manhã eu vou caminhar, se eu vou fazer corrida, se eu vou fazer exercício, se eu vou ter uma alimentação correta, certo? Mas a gente não fala sobre aquilo que está no nosso alcance de mudar. A gente evita, a gente pula. E a gente fica falando, fazer o quê? Se vir uma doença, uma desgraça. É o diabo. Ou é Deus que é muito ruim, que me escolheu para me dar uma doença na minha vida. Pessoas reativas, perceba aqui no comportamento do filho mais velho. O filho mais velho, ele diz o seguinte: o Senhor nunca matou um cabritinho só para fazer um almoço para os meus amigos. Aí o pai diz assim, filho, eu nunca fiz isso porque é tudo teu. Porque a hora que você quisesse, o dia que você quisesse, do jeito que você quisesse, você podia pegar o que é teu e fazer. Mas por que o filho nunca fez? Porque ele esperou acontecer. Ele esperou que alguém fizesse por ele. E é assim que muitas vezes a gente vive, esperando que alguém faça alguma coisa pela gente. Que a nossa mudança venha de alguma coisa. Aí você diz, mas pastor, nós não somos crentes, a nossa bênção não vai vir de Deus. Vai vir, querido, mas então faz aquilo que você pode fazer. Você pode orar? Posso. Está orando? Está orando muito pouquinho. Então ora mais. Dobra o teu joelho. Você conhece a palavra? Você tem estudado a palavra? Você tem lido a palavra? Você tem se dedicado? Ah, muito pouco, pastor. Então faz o que está no teu alcance. Faz aquilo que cabe a você fazer. Porque aquilo que cabe a Deus fazer, Deus vai fazer. Porque você é filho. Às vezes a bênção está na tua frente, está na tua cara, mas você não está conseguindo. Você não tem coragem de pegar. Por que ele não tinha coragem de pegar? Sentimento de escravo. Se via como escravo. Ele estava esperando que alguma coisa acontecesse com ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu gosto da oração da serenidade.
Eu tenho orado muito a Deus, Deus me ajuda a aplicar os princípios que os alcoólicos anônimos usam, para que a igreja possa vencer alguns comportamentos, alguns vícios emocionais destrutivos que precisam ser vencidos. E no final de todo encontro dos alcoólicos anônimos tem a oração da serenidade. Eu não sei ela de cor, mas eu sei dizer o princípio dela. Senhor, me ajuda a mudar aquilo que eu posso mudar. Me ajuda a ter serenidade com aquilo que eu não posso mudar. E me dê sabedoria para entender a diferença entre uma coisa e outra. É essa divisão que nós não estamos fazendo. Nós estamos falando demais daquilo que não podemos mudar. E não estamos fazendo nada com aquilo que podemos mudar. Olha só, Senhor, acho que isso aí vem lá do Bill e do Bob, quando eles tiveram um despertamento espiritual e eles iniciaram um projeto chamado Alcoólicos Anônimos, um dos projetos mais lindos e poderosos que eu conheço. Senhor, me dê poder, né? Me dê poder para mudar aquilo que eu posso mudar, serenidade para lidar com as coisas que eu não posso mudar e sabedoria para saber a diferença entre uma coisa e outra. O que cabe a você mudar na sua vida? O que cabe a você dar um jeito na sua vida? O que é você que tem que fazer em que o Senhor não vai... Gente, o Senhor não vai. Amanhã de manhã o Espírito Santo vai te tomar como vai ficar possesso, né? E Ele vai levar você para caminhar. Ele não vai fazer isso. Entrou um negócio e saiu para caminhar. Deus não vai fazer isso. Cabe a você decidir o que você vai comer, se vai fazer exercício se não vai, se vai organizar suas finanças ou não vai, se vai fazer conta, se vai fazer planilha, se você vai ler um livro, se você vai em uma palestra, se você vai investir na sua vida. A gente diz, mas essas coisas são tão caras. Gente, nós tivemos esse Espaciaf, eu trabalhei nesse Espaciaf, né? Nós tivemos não sei quantos, mais de 50 workshops, eu acho, que eu não tenho certeza, mas foram muitos workshops gratuitos sobre as mais diversas áreas. Você falou, mas eu nem fiquei sabendo, mas claro, porque você não está fazendo o básico, que é pelo menos se informar, pelo menos saber, pelo menos correr atrás, se importar com a sua vida. Ler um livro, mas eu não gosto de ler. Não gosta de ler, não vai evoluir. Ler cabe a você, Deus não vai ler por você. O Google pode ler por você, hoje em dia você tem esse recurso, mas Deus não vai ler por você, você precisa ter atitude. Então, não fique esperando. Esse é o comportamento do não merecedor, do religioso. Deus, se te agradar de que algum dia alguma coisa mude na minha vida, muda então, Senhor. Eu não vou fazer nada, não vou mover uma palha para mudar minha vida. Estou no horário. Quinta característica. Dá ênfase nos erros das pessoas que se deram bem na vida. Eu vou pegar uma pessoa da mídia para dar um exemplo aqui. Eu vou pegar a Ana Paula Valadão. Olha, o que o pessoal gosta de falar mal dessa mulher, mas tem de tudo na internet. De tudo, de tudo, de tudo. Agora, queira você ou não, fale mal dela ou não, a mulher é abençoada. O que a mulher faz, Deus coloca a mão e abençoa ela em tudo que ela faz. Ela pode ser de um jeitinho engraçado, eu falo para Dani, meio dondoca, meio engraçada, mas quando a mulher faz alguma coisa, Deus a prospera. Milhões de brasileiros ficam ali falando mal, postando, criticando. Ela está lá vivendo um nível que a gente está muito longe de viver. A mulher viveu um ciclo de mudança, de adoração no Brasil inteiro. Eu estive em São Paulo, num culto, porque ela foi um dos primeiros grupos no Brasil a chamar de culto e tirar aquele nome de show. Eu estive em São Paulo em um lugar com 2.210.000 pessoas. Pode ser que ela rugiu lá, pode ser que o pessoal fica falando o que é dela, mas ela é abençoada. Estou só dando um exemplo da mídia e outra coisa, nem quero entrar nesses detalhes, não quero nem entrar em detalhe doutrinário, só quero dizer uma coisa para você. A gente não pode gastar a nossa vida, presta atenção no princípio, esquece a Ana Paula agora chegou a espumar nos religiosos, não é para falar mal da Ana Paula Valadão. Esquece a Ana Paula Valadão. Pega o princípio é o seguinte, não gaste a sua vida, o seu tempo, focando nos erros das pessoas que estão se dando bem na vida.
Você já percebeu que quando uma pessoa começa a se destacar, o pessoal começa a falar mal dela? O pessoal começa a criticar ela? Se nada acontecer com você, ninguém vai falar de você, tá? Se você viver aquela vida parada, aquela coisa, aquela vida xoxa, ninguém vai falar de você. Você é bacana, cara. Isso aqui também serve para a gente falar do inverso. Quando você começar a prosperar, se prepare para as pessoas começarem a te criticar, te atacar, falar mal de você. Vai acontecer. Então, quinta característica. O não merecedor, ele fica gastando o tempo da vida dele falando mal dos outros, falando fofoca, maledicência, criticando, reclamando, apontando o erro. Olha só o que ele diz para o pai, ele diz assim: mas esse teu filho que gastou todo o dinheiro com prostitutas. O texto bíblico, o que é garantido no texto, é que o filho gastou o dinheiro irresponsavelmente. Mas o texto bíblico não diz que ele gastou com prostitutas. Quem diz é o filho mais velho, que está... Pelo que dá a entender o texto, ele não estava junto com o irmão lá quando gastou o dinheiro. Ele está dizendo: gastou com prostituta, gastou com cachaça, gastou com... E agora você está... A pessoa que tem esse comportamento religioso, ela fica apontando o erro do outro, ela fala do erro do outro, ela dá ênfase no erro do outro, ela fica se relacionando com os pecados do outro. O que ele não entendeu aqui é que os pecados do irmão dele já não tinham mais validade, porque o pai o perdoou lá na entrada da casa. O pai o perdoou lá na entrada da casa. Então, o máximo que o pai e o irmão podiam dizer é dizer verdade, você tem razão. Gastei irresponsavelmente, mas o pai me perdoou. O pai me ama, o pai me deu uma chance. Aleluia! Não gaste a sua vida falando mal dos outros. Não gaste a sua vida achando o defeito de quem está tendo sucesso, achando o defeito de quem está se dando bem na vida. E se você está vivendo uma fase da graça de Deus na sua vida e as pessoas começaram a falar mal de você, louve a Deus, não dê ênfase, não desça lá ouvir o inimigo. Fui perdoado. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Vou responder a pergunta. Se eu não sou merecedor, mas eu não devo agir como um não merecedor, pastor, como que eu devo agir? Porque o mundo está dizendo: não haja como um não merecedor, haja como um merecedor. Mas não combina com a nossa fé. Porque de fato nós não somos merecedores. E agora, pastor, o que a gente faz? Eu vou terminar com isso, queridos. Eu pensei, você pode ter revelações que Deus te dê além dessas, mas eu preparei uma tríade sobre como reagir ao comportamento do não merecedor no nosso coração. A tríade é a seguinte: primeiro, assuma a identidade de filho. Não esqueça que você é filho. Antes de tudo, lembre que você é filho. Filho amado. Filha amada, lembre que você é filho. Antes de tudo, você caiu num pecado e você precisa pedir perdão a Deus. Lembre que você é filho, vá pedir como filho. Primeira característica, começou a ter o sentimento do não merecedor. Lembre que você é filho. Segunda coisa, gratidão. Se Deus começar a te abençoar, e se você começar a experimentar coisas boas na sua vida, não tenha medo de experimentar dessas coisas boas, mas tenha muita gratidão por aquilo que Deus está fazendo. A gratidão é poderosa. Tenha gratidão, louve a Deus, devolva para Deus. Se diz: Deus, eu estou tendo uma experiência muito boa hoje, olha, o Senhor me prosperou muito. Obrigado, Deus, o Senhor está sendo muito bom. Eu sei que eu sou filho, e eu tenho um coração cheio de gratidão. Terceiro ponto da nossa tríade. Graça. Primeiro, eu sou filho, identidade. Eu tenho uma atitude de gratidão pela graça de Deus na minha vida. Eu e a Daiane, há uns anos atrás, a gente aprendeu sobre a graça, assim, um tempo que a gente tem ensinado vocês. E virou uma palavra do nosso cotidiano, glória a Deus. A gente diz todo dia, para tudo que acontece. Aconteceu uma coisa muito massa. A gente diz: mas é a graça de Deus mesmo. Não sou merecedor, mas eu sou filho.
Então Ele está me abençoando porque Ele gosta de mim, Ele vai com a minha cara, Ele me ama. Eu tenho gratidão por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Porque tudo que Ele está fazendo na minha vida é a graça. Aí o mundo está ensinando, não seja um não merecedor, seja um merecedor. Mas não tem como ser um merecedor se você de fato é um não merecedor. Qual que é o ensinamento da palavra nesta noite? Você é um não merecedor, mas adotado como filho, perdoado. E não precisa mais agir como um não merecedor. Não precisa mais agir como um escravo. Você pode agir como filho, com gratidão, em graça. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você é tão querido, tão querida de Deus. Deus te ama tanto. Mas minha pergunta para você nessa noite é: será que alguns desses 5 comportamentos, será que alguma dessas 5 atitudes está tocando a sua vida? Será que alguma dessas atitudes aí você diz assim: ah, pastor, nenhuma, tô de boa, tô fazendo tudo certo. Ah, não acredito, cara, que isso? Quebrante teu coração aí, amolece teu coração. Algum desses 5 pontos, ou talvez vários deles, ou talvez todos eles, tocaram teu coração. Porque você está tendo essas atitudes aí. E essa é a noite de redenção, de quebrantamento. Essa é a noite de dizer Espírito Santo. Essa é a noite do diagnóstico, dizer Deus. 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 Pequei contra o céu, pequei contra ti. Não mereço mais ser chamado de teu filho. E receber o abraço do Pai, amém? Eu quero orar por você onde você está. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa aqui nesse lugar, aleluia. E declarar, ó Deus, que esse comportamento do não merecedor, que essa tentativa do diabo de fazer sermos uma igreja composta por filhos, mas com a mentalidade de escravos, seja amarrada em nome de Jesus, e Satanás bata em retirada em nome de Jesus. Nós não vamos viver como escravos, nós não vamos viver como não merecedores, nós não vamos viver de qualquer jeito, nós não vamos desperdiçar a vida de filho e de filha, amado e amada do Senhor, aleluia. Por isso nessa noite nós dizemos: Espírito Santo, oh Espírito Santo, Espírito da graça de Deus, nos capacite. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, caia por terra todo sentimento, comportamento do não merecedor, mas que nós possamos ter o comportamento filho e filha. Oh!